Olá, jovens! Mais uma aula aí de instrumentação industrial. Bem, hoje aí está na hora da gente verificar os instrumentos que vão fazer a medição de vazão, uma vez que a gente já sabe aí todos os padrões aí de vazão, aqueles cálculos que vão ser importantes. Na verdade, basicamente aí a gente vai considerar o cálculo do princípio de Bernoulli. Mas aqui vocês vão ver que existem outros valores, outros cálculos, outras equações que vão ser importantes aí também, baseado em cada instrumento especificamente. Bom, o número de instrumentos que fazem a medição de vazão é muito grande. Existem diversos instrumentos aí e diversos desses são extremamente importantes, extremamente utilizados na nossa indústria de modo geral. Então, por causa disso, eu vou aí fazer uma divisão, uma parte 1 desses instrumentos e logo em seguida uma parte 2, para não confundir aí e para não ter muitos instrumentos ao mesmo tempo, para não fazer aí nossa aula ficar muito longa também. Então vamos começar, nos instrumentos. E aí percebam que já foi falado isso, existem alguns instrumentos que são comuns, tanto para vazão quanto para a pressão, que a gente já tinha visto aí anteriormente. Então, usando aí a ideia da pressão, nós vimos tubo de Venturi, placa de orifício e tubo de Pitot. Bom, mas aqui eu vou apresentá-los com algumas outras informações que vão ser interessantes aí da gente analisar. Bom, o primeiro é relacionado lá ao tubo de Venturi, onde na verdade o tubo de Venturi ele é uma estrutura específica. O tubo de Venturi ele segue lá aquela formatação de tenho nos cantos, por exemplo, uma tubulação com um diâmetro maior e no meio eu tenho uma tubulação com um diâmetro menor. Aí o princípio foi observado aí pelo desenvolvimento do tubo de Venturi, mas a gente tem outras formatações aí, outras estruturas que vão se assimilar ao tubo de Venturi. E aí eu mostro para vocês algumas delas, por exemplo, o tubo de Dow, o bocal de vazão, todos eles aí vão trabalhar de forma similar ao tubo de Venturi. Bom, onde que a gente vai ver isso daí, por exemplo? Olha, às vezes talvez seja um pouco mais complicado criar aí uma estrutura com um diâmetro menor em relação ao outro lado. Então a gente pode simplesmente colocar aí restrições como são mostrados aqui. Bom, além disso, eu mostro para vocês aí quais são as simbologias dadas aí pela ISA 5.1 de 2009, que a gente já tinha visto lá atrás também. Então, quando a gente quer indicar aí um tubo de Venturi, a gente pode utilizar esses símbolos aqui. O bocal de vazão, a gente tem aí principalmente a utilização desse caso. O tubo de Dow, aí a gente pode aplicar novamente aí algum tubo de Venturi, porque para o tubo de Dow especificamente não existe aí uma simbologia específica para ele até então, tá? Bom, dando sequência, o tubo de Pitot, que é aquela ideia onde a gente tem aí um ponto de impacto, nesse nosso equipamento, e aí é um equipamento aí que vai estar ligado diretamente na vazão, para a gente conseguir verificar aqui a vazão de uma forma direta. Bom, curioso nesse tubo de Pitot, lembra lá que a gente tem duas entradas, pelo menos, para a gente verificar aí a diferença de pressão. Então, olha só, temos aqui a indicação de um PL, seria uma pressão baixa, e um pH, aí, uma pressão alta, tá? Mas além disso, nós podemos ter aí tubos de Pitot que vão fazer diversas
medições, ou seja, ele pode ter aí diversas tomadas de pressão diferentes, como é mostrado aqui nesse segundo símbolo, que também está na ISA 5.1. Bom, e por fim a gente viu aí a placa de orifício, que eu até tinha falado para vocês que existem diversos formatos aí. O buraco, o orifício, né, pode estar na parte de baixo, pode estar na parte de cima, pode estar no meio, pode ser nesse formato aqui onde a gente tem diversos orifícios na mesma placa, ou seja, existem aí diversas representações e diversas possibilidades de utilizar aí as nossas placas de orifício. Bom, tudo isso daqui a gente já havia visto até então, né? Mas agora vamos aí apresentar novos instrumentos relacionados à vazão. O primeiro deles é o rotâmetro, um equipamento extremamente utilizado, muito observado mesmo, tá? O rotâmetro, ele é um dispositivo que ele obrigatoriamente precisa estar instalado na posição vertical. Vocês vão ver que isso daí é relativamente óbvio. E além disso, ele tem aí diâmetros diferentes, onde a parte de baixo possui um diâmetro diferente da parte de cima do nosso equipamento. A representação dele é essa daqui, e aí vamos ver esse equipamento. Olha só, nesse rotâmetro nós temos um peso aqui que é apresentado, que é mostrado, que ele recebe o nome aí de flutuador. E qual que é a ideia desse nosso rotâmetro? Olha, existe uma vazão que vai passar aqui na direção de baixo para cima. E já que existe essa vazão, então nós temos aí uma força sendo aplicada nesse nosso flutuador e, pelo nome, como o nome já diz, ele vai flutuar baseado na vazão que a gente coloca. Ou seja, maior a vazão, esse nosso flutuador ele vai tender a subir. Caso a vazão seja menor, tenham valores menores, esse nosso flutuador tende a ficar mais embaixo. Ou seja, nós temos aí a entrada, que é a ideia de vazão, e a saída, que é esse deslocamento linear aí para cima ou para baixo. E aí percebam que nesse caso especificamente é obrigatório, né, que o nosso fluido seja limpo, ou seja, não pode ter aí poeira, não pode ter partículas sólidas, porque senão ele pode danificar aqui esse nosso rotâmetro, esse nosso flutuador. Bom, isso daqui é o primeiro instrumento aí, diferente daqueles que a gente já tinha visto até então. Outros equipamentos seria, por exemplo, o medidor de turbina, que também é muito utilizado, por exemplo, aí para gerar energia, né, as turbinas de hidroelétricas, por exemplo. Bom, qual que é a ideia do medidor de turbina? Ele é composto aí por lâminas que geralmente são metálicas, tá? Onde existe um fluido que vai atravessar essa nossa turbina, e essa turbina, a partir desse fluido que atravessa por ela, vai fazer aí um movimento de girar essa nossa turbina, sendo que a nossa turbina aqui, ela é presa, né, em dois pontos aqui, de modo que ela faça esse giro dela. Bom, percebam então que uma aplicação relativamente óbvia seria pegar essa turbina e verificar aí esse deslocamento, esse movimento circular, por exemplo, através de frequência ou velocidade de giro que a gente está observando na turbina. Mas existe aí uma outra aplicação que também é muito utilizada, que é a ideia baseada aí em encoders. Qual que é a ideia, qual que é a lógica aí
por trás disso? Olha, se nós temos lâminas que são metálicas e a gente sabe que a vazão vai fazer essa nossa lâmina girar, então nós podemos, por exemplo, verificar aí pulsos magnéticos que são gerados por essa lâmina. Então, a lâmina passou, nós percebemos aí um pulso sendo criado. E aí, quanto maior a velocidade que essas lâminas vão gerando, e ela vai girando, os pulsos vão ficando mais próximos. E quanto mais lento essa nossa turbina gira, mais longo, mais distante serão aí esses pulsos que a gente vai perceber. Bom, outro equipamento que também é muito importante é o medidor de vórtex. Qual que é a ideia aqui do medidor de vórtex? Eu peguei esse vídeo aqui para mostrar ele para vocês. Olha, existe aqui no início desse nosso equipamento uma barreira, e essa barreira vai ser a responsável por criar pequenos vórtices, como são observados aqui. E esses vórtices são criados aí a partir da lógica do vórtice de von Karman. Então, esse von Karman, né, ele criou aí, ele calculou, ele observou aí a criação desses vórtices. E aí, qual que é a ideia? Como que a gente vai conseguir medir vazão relacionado aos vórtices? Bom, primeiramente, percebam que os vórtices vão sendo criados de um lado, depois do outro, de um lado, depois do outro lado. Ou seja, vai aparecer aí uma frequência de criação dos vórtices, de modo que, se a vazão aumenta, os vórtices vão sendo criados com uma velocidade maior. E se a vazão diminui, a criação dos vórtices ela também diminui de frequência. Então a gente consegue verificar aí a vazão baseado na criação dos vórtices. Além disso, se a gente percebe aí um vórtice, significa que nós temos um lado com uma pressão maior do que o outro lado. Então, também aí uma outra forma de relacionar a vazão aí com esses vórtices, a partir daí da diferença de pressão. Bom, outro equipamento, como eu disse, são vários. O medidor de placa. Qual que é a ideia desse equipamento? Nós vamos criar aí uma restrição, alguma coisa que vai atrapalhar essa nossa vazão de fluir. E a partir dessa estrutura que vai criar essa restrição, nós vamos conseguir aí medir essa vazão. Bom, como que isso pode acontecer? Nós podemos ter aí, por exemplo, uma estrutura que ela vai simplesmente girar, vai abrir caso a vazão seja maior, ou fecha caso a vazão seja menor, ou basicamente nós podemos ter aqui um equipamento que vai ficar obstruindo, criando aí uma restrição para a vazão diretamente. E aí a gente consegue medir a vazão nesses casos a partir, por exemplo, de deslocamentos. Então, o quanto que relativamente aqui uma portinha abriu ou fechou, ou o quanto que essa estrutura aqui está sentindo de força sendo aplicada sobre ela. Bom, a gente tem aí um exemplo extremamente comum, que seria a ideia do catavento. Então, olha, no catavento ele é exatamente um medidor de placa, ou seja, ele cria aí a restrição nossa e no caso do catavento ele gira. Bom, por fim, vamos lá, né? O último instrumento neste momento, tá? É o deslocamento positivo. Qual que é a ideia do deslocamento positivo? Ele é extremamente parecido com o nosso medidor de turbina. Como assim? Ele vai ter também aí esse deslocamento sendo gerado a partir da
vazão. Só que ele é um pouco diferente da turbina. Por quê? Esse equipamento ele possui, de certa forma, aqui, um disco. E esse disco ele cria uma restrição entre a entrada e a saída de vazão. Ou seja, enquanto aqui a entrada vem, por exemplo, por cima, o disco vai criar aí essa barreira de modo que a saída da vazão seja por baixo. Então, como que existe a possibilidade de existir uma vazão? Como é que a vazão vai acontecer aqui nesse equipamento? Bem, basicamente é só girar o disco. Então, aqui existe um ciclo, né, onde o disco vai girando, e aí a vazão acontece nesse equipamento. Qual que é o ganho? Qual que é a comparação aí, né, com, por exemplo, a turbina? A turbina, por exemplo, deixa a vazão acontecer, deixa a vazão passar a qualquer momento. Já no caso do deslocamento positivo, a vazão ela é restrita, ela é bloqueada aí em um determinado momento, né? E aí, só havendo aí esse giro desse nosso disco que vai conseguir, esse nosso fluido vai conseguir atravessar esse nosso equipamento. Bom, e aí, percebam algumas observações que são extremamente importantes. Bom, eu já havia falado lá no início, mas todos esses equipamentos, o vórtex, a placa de orifício, o tubo de Venturi, todos os equipamentos que foram mostrados aqui, eles obrigatoriamente precisam de ter fluidos sem materiais sólidos e que eles não sejam corrosivos. Porque a medição da pressão, da vazão, a medição ela é direta no fluido e existe algum equipamento que vai estar no meio do fluido e vai indicar aí, vai auxiliar a gente nessa medição de vazão. Ou seja, se nós temos aí algum material sólido, por exemplo, que vai ficar batendo na nossa turbina, ou batendo nesse nosso disco, ou batendo no nosso flutuador, significa então que esses equipamentos com o tempo vão ficar desgastados. E desgastar esses equipamentos vai representar aí para a gente erros em medição e aí também a possível troca mais rápida desses instrumentos, já que eles vão medir aí vazão de uma forma muito errada. Além disso, eles não podem ser corrosivos, né? Isso daí é meio óbvio, não pode corroer esse nosso instrumento, essa nossa turbina, esse nosso flutuador, essa nossa placa de orifício e assim por diante. Bom, além disso, alguns desses equipamentos, quando são aplicados aí fluxos laminares, a gente vai ter um erro aí muito grande. Então, por exemplo, no caso da turbina, se a gente tem um fluxo laminar, lembra lá que o fluxo laminar é o fluido que vai atravessar com uma velocidade muito baixa. Bom, se o nosso fluido está atravessando com uma velocidade muito baixa esse nosso equipamento, é possível que a turbina não gire e o nosso fluido continue aí atravessando. Ou seja, o fluxo laminar ele será problemático em alguns desses equipamentos. Então, isso também é uma restrição, é uma observação que a gente precisa sempre tomar cuidado aí ao utilizar esses equipamentos. Bom, então, na próxima aula tem mais instrumentos de vazão. Não percam!